Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos resolver questões do seu concurso. Vamos para a aula agora. Bom, pessoal, nós iremos resolver questões do concurso elaborado pela banca IVE para a Prefeitura de Conceição do Canindé, no Piauí, tanto para nível superior quanto para nível médio. Essas primeiras questões serão de nível superior. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: em relação à organização de arquivos, o processo de examinar arquivos, mensagens de e-mail e outro conteúdo em seu computador, onde o computador analisa o índice dos termos para encontrar resultados mais rapidamente, recebe o nome de... Então imagine o seguinte, é a mesma situação que você encontra quando você tem o índice dentro de um livro. Para que ele serve? Ele facilita com que você encontre uma determinada palavra em um determinado local, ou seja, uma determinada página. Então a resposta para esta questão será indexação. Então observe o seguinte, o processo de examinar arquivos, mensagens de e-mail e outros conteúdos em um computador, catalogando as informações como palavras e metadados, onde o computador analisa um índice dos termos para encontrar resultados mais rapidamente, é chamado de indexação. A indexação é uma técnica fundamental para a organização e recuperação eficiente de informações, permitindo que sistemas de busca encontrem e recuperem dados de maneira rápida e precisa. Exemplo prático. Vamos lá. Imagine que você tem um livro de 500 páginas sem índice. Se você quiser encontrar uma palavra ou um tópico específico, teria que folhear todas as páginas até encontrá-lo, o que pode ser muito demorado. Agora imagine que o livro possui um índice no final. O índice lista todas as palavras importantes e tópicos, junto com as páginas onde eles aparecem. Por exemplo, se você quiser encontrar informações sobre fotossíntese, você pode ir diretamente ao índice, encontrar a entrada fotossíntese e ver esta informação nas páginas, por exemplo, 45, 123 e 400. Então você vai diretamente a essas páginas sem precisar procurar por todo o livro. Da mesma forma, a indexação em um computador funciona criando um índice de todos os termos importantes e metadados dos arquivos e e-mails. Quando você faz uma busca, o sistema não precisa verificar cada arquivo individualmente. Em vez disso, consulta o índice que aponta diretamente para os locais onde os termos de pesquisa aparecem. Isso torna a busca muito mais rápida e eficiente. Então, o que seriam os metadados? Seriam informações relacionadas a um arquivo, por exemplo. Então, imagine uma foto digital. Quais seriam os metadados para uma foto digital? A data e hora, localização, a câmera que foi utilizada, a resolução, o formato e até o fotógrafo, se o nome dele tiver sido inserido de forma manual. Então, metadados são dados que descrevem outros dados. Eles fornecem informações sobre os próprios dados, facilitando a organização, localização e uso desses dados. Metadados ajudam a categorizar e identificar informações específicas sobre um determinado conjunto de dados. Sendo assim, o gabarito será a letra E, indexação. Então lembre-se, pessoal, que indexação trata-se do ato de descrever um documento e classificá-lo de acordo com o seu assunto, beleza? Então você marcaria aí realmente letra E. Próxima. Qual dos recursos listados abaixo não é um recurso do Windows 10, disponível em ferramentas administrativas do Windows? Então nós iremos ver que seria a Cortana, que seria um assistente pessoal que foi descontinuado. Então observe o seguinte, quando você vai no painel de controle, sistema e segurança, ferramentas administrativas, você vai perceber que nós temos aqui, agendador de tarefas, nós temos aqui a limpeza de disco, diagnóstico de memória do Windows e nós temos desfragmentar e otimizar unidades. Veja que nós não temos como ferramentas administrativas a Cortana. Outras ferramentas administrativas seriam configuração do sistema, editor de registro, fontes de dados ODBC,
gerenciamento de impressão, gerenciamento do computador, informações do sistema, iniciar iSCSI, monitor de recursos, ODBC Data Source, política de segurança local, serviços de componentes, serviços, unidades de recuperação, visualizador de eventos e Windows Defender Firewall com segurança. Então você marcaria aí, não sendo uma ferramenta administrativa, a Cortana, que seria um assistente virtual que foi descontinuado. Gabarito letra C. Próxima. Baseado na imagem Microsoft Excel 2023 abaixo, qual o resultado da fórmula? Igual, aí tem parênteses A1 mais B1 mais C1, fecha parênteses, quando digitada na célula D1. Observe o seguinte, ele vai pegar o valor de A1, que vale 8, o valor de B1, que vale 10, mais o valor de C1, que não tem nenhum valor, 0. Somando isso aqui vai dar 18. Olhando para as alternativas, você verifica que não há solução, porque a resposta seria 18. Consequentemente, você deveria solicitar anulação. Ok, pessoal? Na verdade, o que o examinador queria era o seguinte, que você encontrasse a soma de A1 mais B1 mais C1 e faria a divisão por 3, ou seja, uma média aritmética, tranquilo? Que ficaria assim, ó, igual 8 mais 10 mais 0, isso tudo dividido por 3, ou seja, 18 por 3 daria 6. Mas não é isso que está sendo apresentado na questão, portanto, deveria ser solicitado o quê? Anulação. Tranquilo, pessoal? Próxima. Ao utilizar o Microsoft Excel 2023, um usuário deseja inserir uma nova planilha. Observa que ele quer inserir uma nova planilha no documento no qual está trabalhando. Desta feita, ele poderá executar essa ação por meio de qual das opções de atalho de teclado abaixo. Então, observa, você vai utilizar o Alt Shift F1 na letra B. É ele que vai permitir você inserir novas planilhas. Gabarito letra B. Próximo. Registradores, unidade de controle UC e unidade lógica aritmética são componentes internos de qual componente do computador? Então, são componentes do processador, CPU, não é, pessoal? Então, você vai observar que está aqui um processador, você tem a unidade de controle para gerenciar o fluxo de dados, você tem a ULA, que calcula, faz as operações aritméticas, e você tem os registradores, que seriam as memórias que estão no topo da hierarquia, como sendo as mais velozes existentes. Portanto, o gabarito seria letra A, processador. Próxima. Qual dos protocolos listados abaixo é um protocolo cliente-servidor que fornece automaticamente um host IP, ou seja, que permite com que você obtenha automaticamente um endereço lógico IP, que seria o protocolo de internet, com o seu endereço IP e suas informações de configuração relacionadas como a máscara de subrede e gateway. Então você vai lembrar de DHCP. O D você lembra de atribuição dinâmica e o C você associa a configurações. Então, para configuração dinâmica, tenta associar DHCP. Então, olha só, o DHCP seria o protocolo de configuração dinâmica. É um protocolo cliente-servidor que permite fornecer automaticamente a um dispositivo um endereço IP. O dispositivo é o host e outras informações de configuração necessárias para se comunicar na rede. Essas informações podem incluir endereço IP, máscara de subrede, gateway padrão e servidores DNS. E o que seria um host IP? Um host IP refere-se ao endereço IP atribuído a um dispositivo específico host em uma rede, ou seja, um equipamento. Não é FTP, pessoal, porque FTP é para transferência de arquivos, então não seria isso. SMTP seria para envio de e-mails. IMAP seria para manipulação de mensagens de correio eletrônico na internet.
Então observa que o IMAP ele tem a ver com receber mensagens de e-mail. E o HTTPS seria uma versão segura do HTTP. Tranquilo, pessoal? Portanto, para essa questão, você marcaria a letra D, DHCP, distribui dinamicamente as configurações. Entre estas configurações, o IP, gabarito letra D. Próxima, é um software livre de computador de código aberto, no qual o direito autoral fornece o direito de estudar, inspecionar, modificar e aprimorar essa aplicação, que incorpora várias aplicações para escritório. Observa na questão que é um software livre para escritório. Não é o Microsoft Office, porque ele é pago. Não tem nada a ver com Starlink, nem Tesla, nem iWork. Seria o LibreOffice. Observa que tem assim, ó, Libre de liberdade. O LibreOffice é um software livre de código-fonte aberto. É desenvolvido de forma colaborativa por todo desenvolvedor interessado em desenvolver seus talentos e novas ideias. Então, o software livre que tem o código-fonte aberto e que é voltado para escritório seria LibreOffice gabarito letra E. Próxima é um identificador numérico único que nunca muda, atribuído a uma interface de rede NIC, dispositivo Wi-Fi ou Bluetooth, usado como endereço físico em uma rede local. Então, olha só, ele quer saber qual é o identificador numérico, que é o endereço físico em uma rede local. Então, aqui seria o endereço MAC. O endereço MAC é um identificador numérico único, atribuído a uma interface de rede. Ele é utilizado como endereço físico em uma rede local, ao contrário dos endereços IP, que podem mudar dependendo da rede a qual o dispositivo está conectado. O endereço MAC é permanente e não muda ao longo do tempo. Observa aqui, pessoal, o endereço MAC nessa rede, o quê? Local. Beleza, pessoal? Então aqui seria o endereço físico, gabarito letra C, endereço MAC. Próxima é uma aplicação da empresa do grupo Cisco que permite reunião online, webconferência e aplicações de vídeo que pode ser acessado via desktop e celulares que tenham acesso à internet. Não seria o Meet, né, pessoal? Google Meet, não seria o Skype, nem o Teams, que seria da Microsoft, nem o WhatsApp. Então aqui seria o Webex. O Webex da Cisco é uma plataforma de colaboração e comunicação que oferece uma variedade de ferramentas para reuniões online, videoconferências, chamada de voz, mensagens instantâneas e compartilhamento de conteúdo. Gabarito letra E. Próxima, qual das alternativas abaixo é uma opção prática ao mouse que permite acessar funções por meio de movimentos em uma superfície sensível ao toque, onde esse recurso normalmente vem incluído no design de notebooks com ativação automática. Então aqui seria o que a gente chama de touchpad, não é, pessoal? Então você marcaria aí a letra B, touchpad. Então veja, pessoal, a partir daqui serão as questões para nível médio, mas lembrando, todas essas questões servem tanto para nível superior quanto para nível médio, sem problema nenhum. A imagem apresentada é o ícone representativo de qual browser? Observa que isso aí seria o Firefox, né, pessoal? Em versões aí mais antigas, porque o design mudou, mas seria relacionado ao Firefox. Beleza, pessoal? O primeiro seria o Microsoft Edge, que seria o navegador da Microsoft. O segundo seria o Avast, que trabalha com pseudo-segurança, né, pessoal? Por que pseudo-segurança? Essa empresa Avast, ela foi multada por estar vendendo dados pessoais. Então, olha só, a Avast foi multada em 16,5 milhões de dólares por armazenar e vender dados de usuários sem consentimento. A decisão foi anunciada pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos na quinta-feira. Então isso é muito perigoso, né, pessoal? No meu caso, se eu tivesse essa informação e tivesse esse programa instalado, eu já iria substituir por outro. Mas vamos lá, continuando.
A letra D tem o Opera, que é um navegador, e na letra E tem o Chrome. E a nova simbologia, né, pessoal, a nova imagem, um novo ícone representativo do Firefox seria esse aqui, ó. Portanto, você marcaria a letra C para esta questão, lembrando que o novo design do ícone representativo é este aqui. Ok, pessoal? É a famosa raposa de fogo, não é, pessoal? Então, beleza. Próxima. É uma tecnologia de rede sem fio que permite que computadores, dispositivos móveis e outros equipamentos como impressoras e câmeras de vídeo se conectem à internet. Aqui você marcaria Wi-Fi. Ok, pessoal? Letra D. Próxima. Entre os serviços de correio eletrônico oferecidos pelos provedores de e-mail, existe a opção da caixa CCO, que seria com cópia oculta em uma mensagem de e-mail. Essa opção, quando utilizada, tem a função de quê? Então veja, o campo CCO ele vai permitir ocultar e-mails de outros destinatários. Beleza, pessoal? Então imagine que eu tenho aqui uma mensagem para o destinatário primário e os campos CC e CCO que seriam os destinatários secundários. Lembrando que o CCO é um destinatário secundário oculto. Então veja, eu tenho aqui o Shirley, que seria o destinatário primário, e aí eu tenho o destinatário secundário CID e o carbono no campo CC. E no campo CCO tem o Ruby. O Ruby estaria oculto de quem? Do Shirley, do CID e do carbono. Quem é que consegue visualizar um ao outro? Seria os campos para e CC, sendo que os campos para e CC não visualizam o campo CCO. Portanto, você marcaria a letra E. O destinatário incluído neste campo fica oculto para as outras pessoas que também receberam o mesmo e-mail. Portanto, você marcaria a letra E. Próxima. Qual das seguintes fórmulas apresentadas é uma forma válida para calcular a média das células B2, C2 e D2 do Microsoft Excel? Então, observe o seguinte. Existem várias maneiras de você apresentar a média aritmética. Uma delas é colocar a quantidade de células entre parênteses e dividir pela quantidade. Por exemplo, eu tenho aqui 3 endereços, B2, C2 e D2. Se eu somar 3 endereços, eu posso dividir por 3. Então eu somei 4 mais 5 mais 6 e dividi por 3, consequentemente deu 15 dividido por 3, que deu 5. Tranquilo, pessoal? Outra maneira de calcular a média é colocar assim, igual média, abre parênteses, de B2 até D2. Observa que o sinal de 2 pontos aqui está representando até. Eu poderia também digitar assim, igual média, B2 e C2 e D2. Observa que o ponto e vírgula parece o i, ou você pode utilizar o com. Então, média de B2 com C2 com D2. Então, ele vai pegar, somar 3 e dividir por 3. Aqui eu não preciso colocar barra 3, porque se eu coloquei a palavra média, já está subentendido que é a soma pela quantidade. Outra maneira é só você somar os endereços e, nesse caso, como tem a palavra soma, se eu somei 3 endereços, eu vou dividir por 3. E aqui eu particularizei, igual soma B2 com C2 com D2, tenho 3 endereços, dividir por 3. Observe que no caso de soma, você vai dividir pela quantidade se você quiser uma média aritmética. 3 endereços, divide por 3, encontra-se a média aritmética. Outras funções não usuais seria aqui, igual soma, eu expressar através de soma e colocar entre parênteses B2 mais C2 mais D2 e dividir por 3. Observa, pessoal, que na verdade ele está simplesmente fazendo a mesma função do primeiro exemplo que nós fizemos aqui, assim como esse segundo exemplo. O interesse aqui não é pela expressão média ou pela expressão soma, é o que está entre parênteses, utilizando aqui o operador soma e fazendo o uso do operador divisão, no caso aqui por 3, para que ele encontre a média. Tranquilo, pessoal? Então aqui ele iria desconsiderar isso aqui e iria fazer o que está dentro dos parênteses. Tranquilo, pessoal? Portanto, aqui para esta questão, você marcaria a letra A. Não seria a letra B, porque a única divisão que está ocorrendo seria D2 por 3,
que no caso não é a média de B2 até D2. Aqui, pessoal, na letra C, tem a média apenas do endereço B2 com o endereço D2. Aqui, ó, falta o sinal de igualdade. E na letra E, mesmo que eu colocasse aqui o sinal de igualdade, seria obrigatório colocar os parênteses para especificar uma soma e dividir pela quantidade, no caso aí com barra 3. Essa barra representa aí, pessoal, a divisão, nesse caso por 3. Portanto, o gabarito seria a letra A. Próxima. Os gráficos ajudam a visualizar seus dados de maneira mais dinâmica, ajudando ao usuário muitas vezes a interpretar os dados de uma planilha. Analisando a imagem, assinale a alternativa que contém o nome da guia ou aba do Microsoft Excel que permite criar gráficos. Então seria a guia inserir. Então observe o seguinte, pessoal. Quando você está aqui no Microsoft Excel, na guia inserir, você vai perceber que existe o grupo gráficos e aí você pode inserir alguns desses gráficos aqui, ou seja, algumas dessas soluções de gráficos. Tranquilo, pessoal? Portanto, aqui você marcaria a letra A. Inserir gráficos em uma planilha do Excel. Lembrando que é necessário você selecionar uma base de dados para que você possa selecionar o tipo de gráfico necessário para representar as informações que você almeja apresentar para o destinatário final. Beleza, pessoal? Portanto, realmente aí seria a letra A. Próxima. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livres de código aberto para escritório disponível para Windows, Unix, Solaris, Linux e macOS. Aqui são sistemas operacionais, não é, pessoal? Vários sistemas operacionais que foram citados aqui. Desta maneira, assinale a alternativa que contém o nome dos aplicativos do editor de texto do LibreOffice. Então, no LibreOffice, pessoal, o editor de texto seria o famoso Writer. E planilha eletrônica seria o Calc. Então veja o seguinte, no LibreOffice, o Writer, que é um editor de texto, vai trabalhar com a extensão ODT. O Calc seria um editor de planilha eletrônica que trabalha com a extensão ODS. E o editor de apresentações em slides seria o Impress, com a extensão ODP. Nesse caso, ele queria um editor de texto e um aplicativo que trabalhasse com edição de planilha eletrônica, que seria o Calc. Portanto, você marcaria a letra B. Próxima. Qual é o aplicativo de colaboração criado pela Microsoft para trabalho híbrido em que o usuário ou uma equipe podem se conectar por meio de bate-papo, videoconferência, armazenar arquivos de casa ou do trabalho? Observa, aplicativo de colaboração da Microsoft. Então aqui seria o Microsoft Teams. Então você marcaria a letra D. O Microsoft Teams é um software desenvolvido para controlar, organizar e desenvolver o trabalho individual ou de grandes e pequenas equipes. Ele possui diversas funções: reuniões por voz e vídeo, chats privados, compartilhamento de arquivos, compatibilidade com o Office 365 e configuração de bots. Portanto, você marcaria aí a letra D. Próxima. Qual o comando padrão no teclado utilizado pela Microsoft para fechar os aplicativos abertos em tela? Então aqui você iria utilizar Alt F4. Você marcaria aí a letra C. Não é a letra A, F1, porque F1 ele é utilizado para ajuda. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aqui, fechar a janela de um programa ativo seria Alt F4, gabarito, letra C. Próxima. Qual das opções abaixo é uma ferramenta poderosa de extração de arquivos que pode abrir quase todos os formatos de arquivo comprimido mais populares? Então, olha só, trabalha com compressão de arquivos, compactação de arquivos, seria o WinRAR. Então, o WinRAR ele é um programa utilizado para compactar e descompactar arquivos e que tem como extensão padrão a RAR. Ele permite que o usuário reduza o tamanho dos arquivos, economizando espaço de armazenamento, além de facilitar o compartilhamento e a transferência mais rápida de arquivos. Tranquilo, pessoal? Então aqui você marcaria o WinRAR. Observe que na letra D tem um Signal, que é um dos concorrentes do WhatsApp.
Então veja, o Signal é um app de mensagens que tem a privacidade como prioridade. É gratuito e fácil de usar. O aplicativo é administrado pela Signal Foundation, uma organização sem fins lucrativos, que foi lançada em 2018 com a ajuda do cofundador do WhatsApp, Brian Acton, que deixou o WhatsApp e o Facebook no ano anterior. Portanto, você marcaria aí a letra E. Próximo. Qual dos aplicativos abaixo possui a ferramenta de histórico de navegação? Histórico de navegação, pessoal, em navegadores, você ia lembrar de quem? Do Firefox, do Google Chrome, do Opera, dos navegadores em geral, Microsoft Edge, ok, pessoal? Nesse caso aqui você marcaria letra E. Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material que está aí no link na descrição do vídeo. Acesse o meu outro canal que é o Jack Plus. E por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!